Olá, pessoal, sejam bem-vindos em mais uma aula sobre análise de sobrevivência. Então, hoje a gente vai conversar sobre os testes de hipóteses que temos interesse, né, quando comparamos aí duas ou mais curvas de sobrevivência. Em especial, a gente vai comentar sobre o teste de log rank, que é um teste muito importante aí para tomar decisão na diferença aí, se existe uma diferença estatística aí entre duas curvas, né, ou mais no contexto aí de análise de sobrevivência, tá? Então, a gente vai iniciar aqui então, né, um sumário. Nós vamos falar sobre esse teste aqui, que é um teste importante, uma família de testes, né, lembrando que são testes não paramétricos, então assim, nós não temos parâmetros envolvidos na, na suposição aí da hipótese nula, né? Em geral, se uma curva de sobrevivência, se a função de sobrevivência do grupo 1 é estatisticamente igual ao grupo 2, né, pensando nesse caso particular, e a gente vai acabar vendo, então, também uma família de testes, né, porque existem outras variações do teste de log rank, outras adaptações que podem ser interessantes, né, e também o caso em que nós temos mais do que dois grupos, ou seja, a gente tem um estudo na qual possa ter 2, 3, 4 tipos de tratamento. Isso vai gerar 3 ou 4 curvas de sobrevivência, né, para cada um deles. E aí a gente pode comparar se essas curvas são estatisticamente iguais ou não, ou seja, levando em consideração, será que o efeito do tratamento realmente é, é, pode ser melhor ou pior, né? No caso dessas comparações, né? Levando em conta aí o tempo de vida dos indivíduos, tá? Então, a gente inicia, né, com essa ideia, tá? Então, a nossa hipótese nula aqui, inicialmente, é se as curvas do grupo 1 e do grupo 2, né, as curvas de sobrevivência aqui, se elas são estatisticamente iguais ou não. Então, na literatura, surgiram aí vários testes, tá, a partir de meados dos anos 50, né? O principal deles é esse primeiro aqui, é o teste de log rank de Mantel, de 1966, tá? Em que a gente vai acabar tratando isso com um grupo dos indivíduos que falharam, né, até um certo tempo TJ, e também com os indivíduos que estão sob risco até esse tempo, né? E tentar construir aí uma estatística para poder utilizar o teste. Mas outras variações aconteceram, tá? Como, por exemplo, o teste de Wilcoxon, né? Que houve também uma generalização por parte de Peto e Pertinci, tá? De 1965, né? E o teste de Tarone-Ware, tá? Basicamente, a diferença entre eles está em alocar algum tipo de peso, né? Na estatística do teste, né, fazendo com que os tempos iniciais ou intermediários sejam privilegiados de alguma maneira, tá? Já que, né, em geral, a distribuição de tempo de vida é assimétrica e a gente ocorre muitas falhas aí já no início, né, dos estudos, tá? Bom, então a ideia do teste do log rank, tá? Eu não vou entrar muito na parte técnica, né? Mas a gente considera aqui, então, K tempos de falhas, né? Um K ordenado, né? Então a gente tem o T1, T2 até o TK, o késimo tempo de falha, distintos, a gente pensando na amostra combinada, né? Pensando nas duas curvas, então, tá? E a gente supõe, então, um TJ, né? Em que até esse tempo aqui acontecem DJs falhas, né? Ou seja, DJ indivíduos falharam, morreram, vamos pensar num estudo da área médica, né? E a gente tem NJ indivíduos que estão sob risco, tá? Lembrando que esse DJ e esse NJ, eles são computados aí com um tempo anterior a TJ, né? É claro que se a gente pensar numa amostra mais geral, tá? Para as duas curvas, a gente vai ter um DJ, um DIJ e um DNJ, né? Em que esse I representa as duas amostras, que estão aqui basicamente pensando nos dois grupos, né? Um grupo 1 e o grupo 2 que a gente está comparando, tá? Então, a partir desse esquema, a gente pode montar essa tabela que está aqui embaixo, tá? Que é a tabela de contingência, né? Em que a gente associa os grupos 1 e 2, né? E a gente também associa dois atributos aqui, que é a falha, né? Que é o indivíduo morrer, ou não falhar, que seria ele estar vivo, né? A não falha indica que ele não foi censurado, mas também não atingiu o evento de interesse, tá? E aí a gente tem essas composições, né? O D1J seria os indivíduos que falharam no grupo 1,
né, ao tempo anterior ao TJ, o D2J seria a mesma coisa, mas para o grupo 2, e o DJ aqui são as falhas totais até o tempo TJ. Né? Isso vale para o caso também aqui dos indivíduos vivos, porque quem são os indivíduos vivos? Né? São aqueles que estão sob risco, menos os que falharam. Tá? Isso também a gente pode compor para o grupo 1 e para o grupo 2. Então, nesse esquema, tá, isso aqui nos remete, tá, pessoal, do ponto de vista aí da probabilidade, a uma ideia de probabilidade baseada na distribuição hipergeométrica, tá? Porque a hipergeométrica, né, a gente está querendo, o que a gente quer com ela, né? A gente quer retirar, então, sucessos, né, dentro de uma amostra em que a população pode ser dividida em dois atributos, né? Então, aqui é algo meio que parecido, tá? A gente tem esses dois atributos que seria falhar e não falhar, né? A gente tem um total, podendo remeter a nossa população, né? E a gente também tem um total de amostra, né? Dentro daqueles DJs, quantos que realmente vão falhar, tá? Do grupo 2 ou do grupo 1. Né? Então, a partir daí, a gente pode mostrar, tá, que esse número de falhas D2J do grupo 2, né, representa uma distribuição, uma variável aleatória que segue distribuição hipergeométrica. Né? E se ela segue uma distribuição hipergeométrica, então a gente consegue calcular a média, que é o seu valor esperado. Né? Então, como a gente tem o valor observado das falhas, a gente vai comparar se existe diferença entre aquilo que a gente espera de falhas e aquilo que a gente observa. Tá? Então, o valor esperado, né, que é essa primeira fórmula aqui, a gente vai chamar de W2J, né? Então, é aquilo que a gente espera, a nossa média, tá? O quanto que está falhando em média, naquele grupo 2, né? E aqui, e a fórmula embaixo refere-se à variância, né? Então, essas fórmulas, elas são provenientes da onde? Da distribuição hipergeométrica, tá? Então, para quem tem interesse aí, ou é da área da estatística, né? Então, vale a pena aí estar consultando a distribuição hipergeométrica para relembrar, né, ou rever, ou aprender, né, sobre essas expressões aqui, tá? Então, o que eu vou falar um pouco agora é um pouco mais técnico, né, para a gente construir a estatística do teste. E a partir dessa estatística do teste, a gente pode realizar o teste de fato, né? Então, a partir disso, a gente sabe que a distribuição, então, D2J, né, ela segue, então, a hipergeométrica com essas duas características, com uma média W2J, e com essa variância VJ2. Tá? Então, o que a gente faz aqui é estudar um pouco a diferença, né, entre aquilo que a gente observa, que é esse D2J, e aquilo que a gente espera. Então, quando a gente faz esse estudo aqui, né, D2J menos W2J, a gente observa que essa diferença segue ainda a hipergeométrica, só que agora ela é centrada na média zero, né? E a variância é VJ2. A partir daí, a gente toma a somatória dessas diferenças, né, do valor esperado, do valor observado menos esperado. Por quê? Porque essa diferença é válida somente para o tempo TJ, né, que é isso que a gente estava avaliando. Mas nós temos K tempos aí envolvidos. Então, a gente toma a soma. Quando a gente toma a soma, a distribuição disso acaba ficando nesse formato, com uma média zero, né, porque você está somando zero aqui, e a variância acaba sendo a soma das variâncias, né, para cada um dos tempos aí, tá? Pensando que esses tempos, né, são independentes aí anteriormente, tá? A partir disso, a gente vai tentar fazer uma construção para algo que nos é conhecido. Então, se a gente pegar essa soma e dividir pela raiz quadrada dessa variância aqui, né, dessa soma aqui, que representa a variância, para grandes amostras, a gente sabe que isso segue a distribuição normal 0,1, tá? Então, isso é um resultado, né, do teorema central do limite, que nos garante que ela possui distribuição normal. Então, essa quantidade aqui, essa razão, né, que representa essa soma e essa raiz quadrada aqui, se nós elevarmos esse número ao quadrado, esse valor, essa fórmula ao quadrado, né, por meio de técnicas aí específicas, tá, é possível demonstrar que ela segue uma distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, né? Então, a gente sabe lá dentro da teoria da probabilidade, que se uma variável aleatória segue a distribuição normal 0,1, se eu tomar essa variável elevada ao quadrado, a gente vai obter a distribuição Q quadrado com 1 grau de liberdade, que é justamente essa estatística T aqui.
Então, a estatística T é a estatística na qual a gente realiza o teste de log rank. Tá? Então, é um teste que vai comparar valores observados menos esperados, né? A soma deles ao quadrado, tá? Dividido pela variância aí, né? E isso segue uma distribuição conhecida, Q quadrado com 1 grau de liberdade, né? Para grandes amostras. Então, como a gente sabe a distribuição dessa estatística, a gente tem capacidade agora, então, de estar realizando o teste, tá? Então, o teste é baseado nessa ideia aqui, né? Então, é claro, né, que se a gente tiver aí K tabelas de contingência, tá? Ali no caso foi uma, né? A gente pode generalizar esse resultado, né? Para várias outras curvas, não só comparação de duas curvas, mas para R curvas de sobrevivência, por exemplo, tá? Mas isso a gente vai fazer posteriormente, né? Então aqui a gente tem um exemplo, um primeiro exemplo que são dados de hepatite, né? Então dados aí que tem como objetivo de investigar o efeito da terapia de esteroide com o controle em pacientes que são diagnosticados por hepatite viral, tá? Viral aguda. Aqui já tem a descrição no R, né, de como que a gente pode construir esse banco de dados, tá? Mas eu trouxe os códigos aqui, né, mas como não são muitos dados, então a gente consegue construir os tempos, né, os tempos censurados dessa maneira aqui, tá? A variável de interesse, que é o tempo de sobrevivência, né? Então, é o tempo até a morte dos pacientes com hepatite, né? E se o paciente não morreu até, se eu não me engano, a 30ª semana aí de estudos, ele é considerado censurado, né? Então, é uma censura à direita do tipo 1, tá? Então, vamos lá no R para a gente trabalhar com esse banco de dados aqui, tá? Então, eu vou lá aqui, pegar então aqui o R, né, para a gente trabalhar. Então, aqui está aqui está então o código do R, tá? Então, a gente está trabalhando aqui com testes não paramétricos, né, comparar a diferença dessas duas curvas de sobrevivência, usando os dados de hepatite. Aqui a gente tem qual que é a covariável, né, de interesse aqui, ou a variável que está afetando o tempo de vida, né? É o controle e o esteroide, tá? Então, a gente vai utilizar esses dois pacotes, né? O Survival, que é o pacote clássico aí de análise de sobrevivência, e o SurvMiner, né? Que é um pacote interessante aí, principalmente para a gente plotar as estimativas da função de sobrevivência via o Kaplan-Meier, tá? Então, vamos compilar eles aqui, né? Compilando os dois pacotes, eu já tenho instalado, tá, pessoal? Então, né, fica mais fácil. E aqui são aqueles códigos que estavam nos slides, né? Só lembrando que 0 vai representar tempo censurado e 1 tempo de falha, tá? Aqui eu falei 30, mas na verdade são 16 semanas, tá? Acho que é o máximo aqui do estudo. Então a gente vem aqui, compila, né? Eu chamei de grupos, né? Os 15 indivíduos do grupo controle e 14 do esteroide, tá? Então a gente vai ter que fazer uma conexão aí, né? Para juntar os dados, né? Os dados a gente constrói um data frame, tá? Em que a gente coloca os tempos, o indicador de censura e os grupos aí que estão sendo comparados, né? Então, só para a gente dar uma ideia aqui, né? Se a gente pegar aqui a parte inicial desse banco de dados, né? A gente já vê aqui, ó, né, o tempo 1, tá? Acredito que é uma semana, né? 0 de censura, né? Ou seja, o indivíduo sobreviveu, tá? E que faz parte do grupo controle. Por outro lado, a gente tem aqui um tempo igual a 3, né? Um indivíduo que falhou, que morreu, e também era do grupo controle, tá? Então, para a gente estimar, realizar, obter o Kaplan-Meier, né? A gente pode usar esse comando survFit, né, em que a gente conecta o tempo de sobrevivência por esse comando serve com os grupos, né? Então, o que vai acontecer? O Kaplan-Meier vai ser realizado 2 Kaplan-Meiers, um para cada grupo, né? Quer dizer, a gente vai ter as estimativas da função de sobrevivência para os dois, tá? Então, quando a gente compila aqui,
já está feito. Se a gente escrever EKM, né, que é a abreviação aí de estimador de Kaplan-Meier, a gente tem aqui os resultados, tá, para os dois, ó. Então, a gente tem aqui no grupo controle, que tinha 15 indivíduos, 2 deles morreram, né? A gente não tem o tempo mediano aqui, tá? Por quê? É muito provável porque não chegou ainda nesse tempo mediano, né? Então, se teve 2 falhas, então a estimativa da função de sobrevivência provavelmente está acima desse tempo, né? Já no grupo esteroide, isso não aconteceu, porque nós temos aqui, ó, 14 indivíduos né, sobre o risco no início do estudo, e 7 tiveram um evento de interesse, ou seja, 7 morreram. E o tempo mediano foi igual a 10. Tá? Então, nesses casos em que algumas vezes o tempo mediano a gente não consegue obter eles, né, porque nem atingiu o tempo na qual a probabilidade de sobrevivência é mais do que 50%, né, vale a pena a gente explorar o tempo médio. Né? Em geral, a gente não trabalha muito com o tempo médio devido ao fato da distribuição do tempo de vida, em geral, ser assimétrica. Né? Então, a gente prefere o tempo mediano. Porém, nesses casos, vale a pena. E uma ideia, então, é a gente pegar o comando print, né, usar os dados, as informações, perdão, provenientes do Kaplan-Meier, e pedir esse print.rmin, né, que ele vai exportar para nós o tempo médio. Né? Então, fazendo esse cálculo, ó, o que a gente tem? A gente tem basicamente a mesma tabela anterior, mas agora a gente tem aqui, ó, um tempo médio de 14 semanas aqui para o controle e um tempo médio de 9,82 para o esteroide. Né? E agora a gente tem aqui o erro padrão associado a essa média, né? Então a gente pode construir os intervalos de confiança aí, tá? Então é uma opção, né? Para estudar mais o Kaplan-Meier, a gente poderia tomar o summary, né, dessa função aí que foi calculada. Então a gente tem as estimativas em detalhes, né? Então se a gente tomar o summary, ó, a gente vai acabar obtendo esses resultados, ou seja, para o grupo controle, olha só, a gente tem lá o tempo igual a 3, né? E que no início tinha 14 indivíduos sob risco, mas teve tinham 15, né? Mas teve 2 falhas, então sobraram 14, e a estimativa da função de sobrevivência. Então veja que a função de sobrevivência, né? Ela vai parar no 0,84. Então é por isso que a gente não tinha o tempo mediano, né? Não tinha nem chegado o tempo de vida, ele não decai ao ponto de chegar a 50% dos sobreviventes, tá? Já no grupo esteroide, não. Para cada tempo aqui, ó, né, no tempo igual a 1, depois no tempo igual a 5, 7 a gente vai ter nos indivíduos sobre risco aqui, né? E o número de eventos, né, que seria um número de falhas, ó, 3 falhas até essa primeira semana, né, depois até a quinta semana, mais uma, e aqui a gente tem as estimativas que vão decaindo aí, né. Para realizar o Kaplan-Meier, tá, pessoal, a gente pode usar o comando simples no R, mas é interessante explorar um pouco esse comando aqui, ó. Tá, o ggserve plot, né, que é um comando que é proveniente do pacote ServeMiner, né? Então, se você compilar isso daqui, a gente obtém, ó, os dados dessa forma aqui, né? Vamos exportar isso, tá? A gente obtém os dados não, a gente obtém o resultado do Kaplan-Meier dessa maneira. Então, a gente observa aqui que nós temos 2 extratos, né? O extrato do grupo controle e do grupo esteroide. Veja que essa cor mais vermelha, né, é o grupo controle. Então, olha só, né, você tem a falha, e a partir da falha você tem a estimativa lá, que é aquele acho que era 0,84, né, alguma coisa, e aí ninguém mais falhou, tá? Então, veja que realmente no grupo controle você não chega a 50% dos sobreviventes, então a gente não consegue nem calcular o tempo mediano. Porém, no grupo esteroide, né, as falhas acontecem com uma frequência maior, né? Então aí a gente vai vendo a queda aqui no tempo de vida até a semana 16, né? Então, olhando por esse gráfico, a gente observa que os tempos de vida do grupo controle são maiores, né, do que do
do grupo esteroide, ou seja, as pessoas do grupo controle estão sobrevivendo mais. Agora, para a gente tirar, aparentemente olhando o gráfico, né? Agora, para a gente tirar uma conclusão mais acertada, a gente precisa realizar um teste para avaliar se realmente existe diferença entre essas duas curvas aqui, tá? Então, o teste vai ser o teste de log rank, né? Para a gente fazer isso, ó, basta utilizar essa função aqui, ó, servediff, né? Que vai avaliar, na verdade, a diferença, né, das curvas de sobrevivência, tá? Então, aqui a gente coloca o tempo de sobrevivência, né, que é o tempo de falha conectado com o tempo de censura, os grupos que a gente está comparando, né, quem são os nossos dados, e aqui tem um comando que já é do default dele, né, que é o rho igual a 0, tá? Daqui a pouco a gente vai entender por que o rho, né, da onde vem isso aí, e por que ele tem que ser igual a 0 para obter o teste de log rank, tá? Então eu vou compilar ele direto aqui, né? Eu acabei chamando log.rank, mas não precisa, tá? Eu vou compilar ele direto para a gente já observar os resultados, né? Então, quando a gente compila, a saída do R é essa que está aqui embaixo, né? Então, ele te dá basicamente uma tabela, né, do grupo, de cada um dos grupos, o número de indivíduos em cada um, as falhas observadas, né, ó, 2 e 7, e a gente tem os valores esperados, tá? Que são aqueles, que é a média, né, que é calculada via a distribuição ali, a média da hipergeométrica, tá? E aqui a gente tem os cálculos das estatísticas, né? Olhando que esse O menos E ao quadrado sobre V é justamente a estatística do teste aí, tá? Então, o resultado aqui foi comparado com o teste quadrado aí, né, de 3,7, com 1 grau de liberdade, e o p-valor 0,06. O que indica, tá, que não existe, né, ou seja, a gente não rejeita a nossa hipótese H0 nesse caso, e conclui que as curvas de sobrevivência são estatisticamente iguais, né? Então, apesar de, aparentemente, olhando no Kaplan-Meier, né, você vê que o grupo de controle está sobrevivendo mais, provavelmente isso, a gente não tem evidências ainda para rejeitar H0, muito provável que essa amostra pequena, né, uma amostra pequena e talvez um estudo feito em poucas, um estudo não tão longo, né, acaba proporcionando isso, tá? Né? Então, no resultado, a gente não conseguiria garantir que existe diferença entre essas duas curvas, tá? Então, essa que é a ideia de realizar o Kaplan-Meier, né? Aqui no ggserve plot, tá? A gente pode colocar um comando, né, que eu tinha apagado anteriormente, que é esse pval igual a true, né? Vamos ter aqui. O que ele está dizendo? Ele mostra o p-valor, né, ou o valor de p aí, no gráfico do Kaplan-Meier, né? Então, vou compilar de novo aqui para vocês verem, ó. Ele acaba aparecendo aqui, tá? Aquele 0,06 foi uma aproximação, né? O resultado sem aproximação é 0,055, tá? Então, você pode ter essa opção também, por acaso, for fazer uma apresentação, coisa do tipo, tá? Bom, como eu falei para vocês, né? Então, vamos voltar lá nos slides. Existe, então, né? Se a gente observar aqui, ó, então aqui estão os resultados, né, pessoal? Vocês podem estar dando uma olhada aqui. Então existe aqui uma família de testes de hipóteses que foi criada, tá? Observem que essa estatística S é muito parecida com a estatística T anteriormente. A única diferença é que nessa soma aqui aparece um UJ, né? UJ vezes D2J menos W2J. E embaixo, aqui no denominador também, tem um UJ ao quadrado. Em que esse U são pesos, tá? Que podem especificar o tipo de diferença aí que a gente quer detectar. Então, evidentemente, quando o UJ for igual a 1, a gente cai naquela estatística anterior, que é a do log rank, né? E a gente tem o mesmo teste aí. Porém, se a gente considerar esse UJ igual a NJ, né, que são os indivíduos sob risco, a gente vai ter uma detecção diferente, tá? Isso significa que nós estamos dando peso aos os tempos iniciais de falha, né?
aos primeiros indivíduos que estão falhando, já que, no geral, né, como a distribuição do tempo de vida é assimétrica, então a gente observa que os tempos de falha ocorrem na parte inicial ali dos estudos, né? Tá? E aí isso fica uma aproximação aí e aí gera o teste de Wilcoxon. Já o teste de Taroni-Ware, ele privilegia a raiz quadrada de NJ, ou seja, isso vai privilegiar, vai dar um peso para a porção mais intermediária dos tempos dos indivíduos que estão falhando, né? Não inicial, não final, mas essa porção mais intermediária, tá? Então, são as pequenas diferenças que podem fazer sentido, dependendo do tipo de estudo que se tem, tá? Mas confesso para vocês que na grande maioria dos estudos aí, o que se usa mesmo é o log rank, tá? Então, a partir disso, a gente pode voltar aqui no R para a gente fazer os testes baseados nessas famílias aí, né? Nessa família, tá? Então, eu vou colocar aqui, né? Deixa eu só retornar para a gente voltar aqui no R, tá? Então, no R, ó, tem um pacote para essa família de testes não paramétricos que é o pacote COIN, né? E com ele, ó, a gente tem o comando logrank_test, né? Esse é o comando para fazer qualquer teste aí associado à comparação de curvas de sobrevivência, tá? Então, veja só, se a gente conecta aqui o tempo de vida, né, o tempo de sobrevivência, e os grupos, que nesse caso têm que ser inseridos como fatores, né? Se a gente clicar aqui, ó, a gente vai ver, então, a gente colocou o controle esteroide como fator. E aí o tipo de teste que se quer, tá? Se é o log rank, a gente escreve aqui, ó, log rank. E, ao compilar, a gente vai ter essa saída aqui, ó. Então, um teste para comparação de duas amostras, tá? Aqui seria duas curvas, né? E a gente tem, então, aqui, ó, o p-valor 0.054, né? Quer dizer, basicamente é o mesmo teste que a gente já fez, só que usando a função servediff lá do pacote survival, né? O teste de Wilcoxon, né, que é aquele que vai privilegiar os tempos iniciais, dando aquele peso UJ igual a NJ, né? A gente descreve ele aqui no... É a mesma coisa, tá, pessoal? O link aqui, né, do tempo de sobrevivência com os grupos que vai gerar as curvas para cada um deles. E o tipo aqui é o Graham Breslow, né? Porque, na verdade, foi esses dois caras aqui que acabaram trabalhando e melhorando esse tipo de teste aí, tá? Então, com esse comando, a gente tem um teste de Wilcoxon. Então, veja que a gente tem aí o p-valor, né, 0.07. Então, assim, os testes são um pouco mais sensível, um pode ser mais sensível que o outro, né? Mas no final das contas, vocês vão perceber que a gente vai obter os mesmos resultados, tá? As mesmas interpretações, né? Por último, a gente tem a mesma ideia aí, só que usando agora, ó, o tipo aqui, o teste de Taroni-Ware, né? Em que a gente novamente rejeita H0, né, com o p-valor de 0.06. Então, 0.06, 0.07, 0.054, né? Então, os testes são equivalentes, tá, pessoal? A gente obteve, na verdade, no final das contas, os mesmos resultados aí, tá? Bom, então, vamos lá voltar aqui para o R, né? Perdão, para os slides. Tá. E uma outra família também que foi proposta foi a família de pesos aí de Harrington Fleming, né? E também teve trabalhos posteriores, tá, de Peto e de Pretince, né, que utilizaram também essa ideia aí para formular alguns testes de hipóteses, tá? E nesse caso, a diferença é que o peso, ao invés da gente fixar, né, o peso igual a 1, sendo o teste de log rank, igual a n, J sendo o teste de Wilcoxon, raiz de NJ sendo o de Taroni-Ware, a gente pode utilizar, né, o peso como sendo a função de sobrevivência estimada pelo Kaplan-Meier no tempo anterior ao J elevado a um ρ. E esse ρ, evidentemente, se o ρ é igual a zero,
acaba, né, ρ elevado a zero, qualquer número aqui elevado a zero vai dar 1, a gente retorna o J igual a 1, ou seja, a gente tem o teste log rank. Então é por isso que na saída, no comando do R, aparece esse ρ igual a zero, né, indicando de que está baseado nessa família aqui, né. Por acaso, se a gente tiver o ρ igual a 1, o peso, né, vai ser o próprio, então, a própria estimativa aqui do Kaplan-Meier no tempo de falha anterior, e aí a gente vai ter um teste de Peto, ou que é similar ao teste de Wilcoxon, tá? Então é uma outra variação aí que se pode fazer, né? Bom, agora, para a gente encerrar a nossa última parte, né, a gente pode construir também, né, uma hipótese H0 considerando a igualdade de duas ou mais curvas de sobrevivência, né? Então, tem problemas, tem trabalhos e estudos que envolvem, por exemplo, o tempo de vida de pacientes com câncer, em que uma das covariáveis a ser avaliada é, por exemplo, o estágio do câncer, né? Então, a gente tem lá o estágio 1, que seria um estágio inicial, o 2 já é um estágio mais moderado, até o último, o estágio 4, por exemplo, que já é um estágio agressivo do câncer, né? E aí você pode formular 4 curvas de sobrevivência e comparar essas 4. Será que elas são estatisticamente diferentes aí com relação ao tempo de vida dos pacientes, né? Então a ideia é a mesma, tá, pessoal? É a mesma ideia, só que agora ampliando para R, né? Para R grupos aqui, tá? Então a gente vai ter lá uma tabela de contingência formulada dessa maneira aqui, né? Mas, novamente, a gente vai ter 2 atributos, a gente vai ter valores totais, o que vai nos lembrar, vai nos remeter novamente à distribuição hipergeométrica. Só que agora não é uma única variável, né? Tipo esse D2J. A gente vai ter D2J, D3J e por aí vai. Ou seja, a gente vai ter um vetor de variáveis aleatórias que nos vai proporcionar, então, uma distribuição hipergeométrica multivariada, tá? E a construção é a mesma. Então, eu vou passar isso porque isso é algo mais técnico, tá? Então, a gente tem aqui as médias, né, para cada uma dessas variáveis aí, as variâncias, e claro, como a gente tem várias variáveis agora, então um vetor de variáveis aleatórias, a gente vai ter também covariâncias, né? Na verdade, a gente constrói uma matriz chamada matriz de variâncias e covariâncias. E a partir disso, a gente vai fazendo as construções, né? A gente vai definindo os vetores que representam as diferenças entre o valor esperado e observado, né? Até a construção da hipótese T, que é dada em forma matricial dessa maneira que está aqui embaixo, né? E sob H0, então, a gente observa que essa estatística T, ela segue novamente uma Q quadrado, só que uma Q quadrado com R menos 1 graus de liberdade, em que R é o número de grupos que estão sendo comparados, né? Então, se você tem 4 grupos em comparação, a gente vai utilizar, então, no teste de log rank, né, uma Q quadrado com 3 graus de liberdade, tá? Né? E claro que, assim, quando você está comparando mais do que 2 curvas, né, por exemplo, 3 curvas de sobrevivência, pode ser que, se o teste acusar diferença, nós podemos estar interessados em tentar detectar onde que está essa diferença, tá? Será que essa diferença está no grupo 1 comparado com o 2? Ou será que é no 2 com o 3? Né? Então, para isso, a gente pode fazer um teste de comparações múltiplas, tá? Só que nós temos aí que fazer uma correção, que é chamada correção de Bonferroni, tá? Porque, como o estudo foi formulado, vamos pensar aqui para 3 curvas, então, o erro tipo 1, nosso alfa, né, 5%, ele é utilizado para comparar essas 3 curvas, tá? Esses 3 grupos. Se você já está fazendo comparações 2 a 2, aí é um novo alfa que é realizado, que na verdade é um alfa dividido por 3, tá? Então ele é comparado aí com uma pequena correção, né? Então vamos ver o exemplo aí que remete a isso, tá? Então a gente tem os dados aqui da malária, né, que foi um estudo experimental com camundongos, tá? Que foi realizado pela Fiocruz em Minas Gerais. Nós temos, então, 44 camundongos que foram infectados pela malária, né, que é esse Plasmodium berghi. E, entre eles foram selecionados em 3 grupos aí, de forma aleatória, em que o grupo 1
além da infecção pela malária, os camundongos também estavam infectados pela esquistossomose, só que eles receberam a imunização da malária. Tá? Então, o grupo 1 foi o grupo imunizado. O grupo 2 foi um grupo controle, então eles só estavam infectados com a malária, mas não foram imunizados. Né? E o grupo 3 aí é o grupo que estava com a malária, foi infectado também pela esquistossomose, mas ele não foi imunizado. Tá? Então, a gente tem esses 3 grupos aí. Né? Então, vamos ver no R aí como que a gente constrói, tá? Realiza as comparações, né? E aqui o tempo de vida, acho que eu não falei, é o tempo até a morte, né? O tempo a partir da infecção da malária, né? O tempo de vida desses camundongos, né? E claro que se eles sobreviveram, tá? Até o final aí, né? Eles são considerados censurados. Então vamos lá para o R para a gente realizar essa análise aqui. Tá? Vamos voltar aqui. Então, lá no R, tá? A gente tem aqui os dados da malária, tá? Só vou limpar um pouco o que a gente fez agora. Novamente, a gente vai usar aqui o SurveyMiner e o Survival, né? Aqui já estão os dados, tá? A forma de construção é muito parecida com o exemplo anterior, não são muitos dados, né? Então, a gente pode trabalhar dessa forma, né? Aqui, sim, a gente tem, se eu não me engano, agora eu não me lembro se são em semanas ou meses, tá? Esses 30 aqui, acredito que são talvez em semanas, não vou me lembrar agora. E aqui sim a gente tem a censura direita do tipo 1, tá? Então, construindo isso, ó, esses dados, né, já fazendo de uma vez, para não repetir demais, e só olhando a parte inicial deles, a gente obtém, ó, algo assim, né? Então, nós temos aqui, por exemplo, né, os indivíduos, ó, que a gente tem, por exemplo, aqui os associados ao grupo 1, né? Então, você tem lá o camundongo que falhou no tempo igual a 7, tá? A censura aqui é a falha, né, o número 1, e ele era do grupo 1, que era aquele grupo que, além da malária, tem esquistossomose e foi imunizado, né? Então, essa é a cara aí dos dados. A gente pode fazer lá o Kaplan-Meier novamente, tá? E verificar, então, né, por exemplo, estudar o tempo mediano, né, e verificar aqui o número de falhas para cada um dos grupos, né? Então, a gente observa que o maior tempo mediano aqui é o do grupo 1, 17,5, né? O grupo 2, 15,0, e o grupo 3 é o que tem o menor tempo mediano, né? Então, dá uma ideia, só olhando para o tempo mediano, tá? A gente pode ter uma ideia de que, né, aparentemente, aí estão sobrevivendo mais, pelo menos até os 50% aí, os do grupo 1, né? Mas a gente tem que realizar o gráfico aí, as estimativas via o gráfico, para ter uma ideia melhor, né? Novamente, tá, pessoal, a gente pode achar o tempo médio, né? Nesse caso, não precisaria, porque nós temos todos os tempos medianos, mas é possível também, ó, achar o tempo médio, né? E construir intervalos de confiança para isso, né? Para esse tempo aqui. A gente tem um estudo mais detalhado aqui do Kaplan-Meier, se assim desejarem, né? Mas aí, ó, veja só, para cada grupo a gente tem as suas estimativas, né? Porque para cada grupo vai ser gerada uma curva de Kaplan-Meier, tá? Como nós temos 3 grupos, a gente tem três estruturas aqui, né? 3 tabelas, vamos dizer assim, com as estimativas do Kaplan-Meier, suas respectivas intervalos de confiança e tudo mais, né? Então, realizando o gráfico usando o comando aqui ggservplot, a gente obtém o gráfico desse aspecto aqui, ó, do Kaplan-Meier. Então, vejam que a gente tem 3 grupos, né? O grupo vermelho é o grupo 1, né? Então, a curva veio aqui, ó, foi decaindo, e depois aqui você tem uma quantidade de indivíduos que sobreviveu, né? Ela não atinge lá quase o zero, né? Ela acaba tendo uma quantidade de indivíduos que sobreviveu. Pelo aspecto da curva, dá a entender que estão sobrevivendo mais indivíduos aqui, né? Nesse grupo 1. O grupo 2 é aquele grupo controle, ou seja, é o grupo que está somente infectado pela malária, né? Então, a gente vê que ele vai tendo as falhas, né?
em algum momento aqui, a falha, o tempo de vida acaba sendo de falha menor aqui do que o tempo associado ao grupo 1. E nós temos o grupo 3, que é aquele que não recebeu a imunização e está com esquistossomose e com malária, né? Então, veja que a curva em azul, e como a gente tem já uma queda muito acentuada aqui, né? Antes do tempo 10 aqui, talvez aqui seja o tempo 7, se eu não me engano, já tem uma queda bem acentuada da sobrevivência, né? E isso continua, né, até todos aí atingirem até todos os indivíduos, né? Então, a gente vê claramente que o tempo de sobrevivência do grupo 3 é bem menor, né? A curva de sobrevivência aqui é bem menor do que os outros dois. Então, a pergunta é, será que existe diferença estatística entre elas? Porque o do grupo 1 e do grupo 2 chega um momento que eles se cruzam aqui, né? E aí já pode confundir, né? Se a gente ficar somente no gráfico, pode confundir, a gente pode talvez não saber tomar uma decisão mais apurada sobre isso, né? Então é interessante aí realizar o teste de hipóteses, tá? Então a gente vai considerar um alfa igual a 5%, né? Um erro de probabilidade do tipo 1, para comparar esses três grupos aí. Então, o comando no R é o mesmo, tá, pessoal? Não importa, né? Se você construiu os grupos de forma a ter 2, 3 ou 4 grupos que estão em comparação, não importa, porque no final das contas, o comando vai ser o mesmo aqui para utilizar o log rank, né? Então, a gente tem aqui o serve diff, os tempos de sobrevivência, conectado com o grupo, né, que estão associados aí os três grupos no estudo aí, né, dos camundongos, e aqui a gente coloca o ρ igual a 0 para pegar realmente considerar realmente o teste aí de log rank. E aqui estão os resultados, né? Então, se a gente olhar aqui diretamente, a gente tem a estatística aqui quadrado 12,6, com 2 graus de liberdade, né? Porque a gente tem 3 grupos. Lembra que a comparação é como aqui quadrada com o número de grupos menos 1 graus de liberdade, então por isso 2. E o p-valor aqui, ó, igual a 0,002, ou seja, isso significa que a gente rejeita a nossa hipótese H0, né, e considera que existe diferença entre essas curvas de sobrevivência. Tá? Principalmente pensando no grupo 3, né, pessoal, ela está bem destacada das outras duas, então já era de suspeitar que existia diferença. Tá? Agora, a gente pode se perguntar onde que está essa diferença. Né? Então, a gente pode realizar, então, comparações múltiplas, né, de 2 a 2, comparar o grupo 1 com o grupo 2, o 1 com o 3 e o 2 com o 3, tá? Mas para isso, a gente tem que considerar um alfa igual a 1,7%, que nada mais é do que o 5% dividido por 3, né? Realizar a correção de Bonferroni, tá? Para isso, né? Então, a comparação do p-valor vai ser com 1,7%, né? Então, para isso, dá para realizar esse teste com uma única linha de comando, tá? A única diferença é que nessa parte aqui que a gente vai inserir os dados, a gente vai tomar um subset, né? Ou seja, um subconjunto, tá? Dos nossos dados, em que a gente vai excluir o grupo 3. Então, assim, se eu estou comparando o grupo 1 com o 2, eu quero excluir o grupo 3 da amostra. Como que eu faço isso? A gente pega, então, um subconjunto dos dados, em que esse comando aqui, ó, essa exclamação igual, é um comando lógico do R indicando uma negação. Então, você está negando o grupo 3, né? Então, a gente está retirando o grupo 3 da nossa amostra. Se a gente compilar só isso aqui, já dá para perceber, ó. A gente compila, ó, veja bem, a gente só está, de olhar na coluna do grupo aqui, a gente só está comparando o grupo 1 e o 3, né? Então, o comando aqui eliminou o grupo 3 aí da análise, né? Então, realizando esse teste, ó, a gente tem, então, ó, esse teste, o que indica que o grupo 1 e 2, ó, não tem diferença estatística, tá? Que o p-valor é igual a 0,1. Então, o grupo 1 e 2, que são as curvas em vermelho e verde, eles não dão diferença do ponto de vista estatístico, né? Então, aqueles que foram imunizados pela malária
e tinham esquistossomose, não tem diferença no tempo de vida com aqueles que somente foram infectados pela malária, né, e não foram imunizados. Por outro lado, se a gente quer comparar o grupo 2 e 3, né, quer dizer, aqueles que não foram contaminados pela malária, mas não foram imunizados e não estão com esquistossomose, comparando com um grupo que está com esquistossomose e com a malária, a gente usa a mesma ideia, só que agora a gente tem que excluir o grupo 1, né? Então a gente usa esse comando lógico aqui de negação, retirando o grupo 1. Então, realizando esse teste, a gente obtém o p-valor igual a 0,005. Lembrando que isso aqui é bem menor do que 1,7%, né? Então, existe diferença estatística entre o grupo 2 e o grupo 3, né? O que no Kaplan-Meier são as curvas em verde e em azul, né? Nitidamente a gente vê essa diferença aí, tá? Por outro lado, a gente compara também o grupo 1 com o grupo 3, né? Realizando o mesmo procedimento. Então, fazendo isso, ó, a gente também tem aqui, ó, uma diferença estatística. Lembrando que o grupo 1 é o grupo em vermelho, né? E o grupo 3 é o grupo em azul. Também fica bem claro aí essa diferença aí, tá? Então, no final das contas, né? Vamos voltar aqui para os slides. No final das contas aqui, né? A gente tem aqui, ó, o Kaplan-Meier, né? Aqui o teste log-rank, ele deu diferença estatística entre os grupos, né? E aí, para a gente proceder, a gente faz um controle do erro tipo 1 usando a correção de Bonferroni, considerando 0,0117 aí a probabilidade de erro tipo 1, né, para cada um dos testes, tá? E a gente tem esses resultados, né, em que os grupos 1 e 2, né, a gente não vê diferença, porém, os outros, o 1 é diferente do 3, assim como o 2 é diferente do 3, tá? E aí a gente encerra essa parte dos estudos não paramétricos, né, em que a gente observa que são estudos técnicas, né, que são de fácil entendimento, né, na questão das estimativas, porém possuem distribuições mais fracas, né, suposições fracas. O que é isso? A gente não precisa atribuir uma distribuição de probabilidade para o tempo de falha, tá? E isso é uma vantagem inicialmente, né, porém isso faz com que as técnicas aí sejam pouco eficientes, né, na análise dos dados, tá? E também tem algo que é primordial, que a análise não paramétrica fica muito complicado de incluir covariáveis no estudo, né? A única maneira de incluir covariável é o que a gente fez na aula de hoje, que é comparando aí duas curvas ou mais, né? Será que tem diferença entre elas, entre as categorias da covariável? Mas a gente não consegue medir o efeito, né? O quanto de impacto que a covariável está afetando o tempo de vida, né? Está acelerando esse tempo de vida ou está retardando ele, né? Então, o que a gente vai privilegiar agora são as técnicas paramétricas, em que nós vamos atribuir aqui uma distribuição de probabilidade para o tempo de vida e, a partir disso, tentar estimar, né, a função de sobrevivência por meio desses modelos aí probabilísticos, certo? Mas isso aí fica para uma próxima aula. Até mais.